Site No Brainer Languages, verbos auxiliares 1, e hoje o tempo verbal é Simple Past. Primeira frase, we go out this weekend. Frase é nós saímos neste fim de semana, é uma pergunta no passado. Quando o verbo principal é um verbo léxico, de ação, o auxiliar é did, independentemente de quem é o sujeito. Did we go out this weekend? Did we go out this weekend? I informed about the changes in the schedule. Eu fui informado sobre as mudanças no cronograma. As alternativas são do famoso verbo to be, was ou were. Afinal de contas, fui, do verbo ser no passado. O sujeito é I. Agora sim nós precisamos saber quem é o sujeito, porque verbo to be é o único verbo da língua inglesa que tem duas conjugações no passado, enquanto todos os outros, por exemplo, do, que se transforma em did, só tem did como conjugação no passado. Mas o verbo to be tem essas duas, então a resposta certa é was. Was. O passado de am é was. Was I informed about the changes in the schedule? Was I informed about the changes in the schedule? You invited to the meeting yesterday? Você foi convidado para a reunião ontem? Foi, famoso verbo to be de novo. Was ou were. Agora o sujeito you. A propósito, essas frases que usam verbo to be no passado são frases na voz passiva. Ser convidado, nesse caso foi convidado. Sujeito você. You, o verbo auxiliar, o famoso verbo to be, a sua conjugação certa só pode ser were. Were é o passado de are, e are é a conjugação padrão do verbo to be para you. Were you invited to the meeting yesterday? Were you invited to the meeting yesterday? After the announcement, how many people hired by the company? Após o anúncio, quantas pessoas foram contratadas pela empresa? De novo, outra voz passiva. Was ou were. Sujeito aqui é many people, plural. Então, o verbo auxiliar, ou a conjugação do verbo to be correta para o verbo auxiliar é were, de novo. People, plural. Então, they were. Even with a map, why your sister get lost during the trip? Mesmo com o mapa, porque sua irmã se perdeu durante a viagem. Does ou did. E no passado, o único que faz sentido é did. Se fosse no presente, seria does. Por que ela se perde toda vez? Mas, nesse caso, passado, did get lost. Your sister é she, então terceira pessoa. Se fosse presente, seria does. The packages delivered on time last week. Os pacotes foram entregues no prazo semana passada. Outra voz passiva. Verbo to be. The packages no plural. Então, o auxiliar só pode ser were. Were the packages delivered on time last week? Ou é a mesma coisa que were they delivered on time last week? Were the packages delivered on time last week? After the long meeting, the final decision reached by the board. Após a longa reunião, a decisão foi tomada pela diretoria. Verbo to be, voz passiva. The final decision, o sujeito. Uma decisão só, singular. Então, nesse caso, o verbo auxiliar correto é was. After a long meeting, was the final decision reached by the board? After the long meeting, was the final decision reached by the board? Que é a mesma coisa que was it reached by the board. Uma coisa só. To save money, they cook at home yesterday. O verbo cook está sendo ajudado pelo auxiliar, que no passado só pode ser did. Verbo léxico é sempre ajudado por did, independentemente de quem é o sujeito. Do é o presente. According to the new report, the errors fixed before the launch. De acordo com o novo relatório, os erros foram corrigidos antes do lançamento. Foram corrigidos, outra voz passiva, verbo to be, e o sujeito the errors, os erros no plural. Então o auxiliar só pode ser were. They were. According to the new report, were the errors fixed before the launch? According to the new report, were the errors fixed before the launch? He finished the report on time. Ele terminou o relatório a tempo. Voz ativa, sem verbo to be. O auxiliar só pode ser did, porque did ajuda finish no passado, e no passado todos os verbos léxicos são auxiliados apenas por did, seja lá quem for o sujeito. Se fosse presente, teria que ter sido does, não do.
In the middle of the night, why the lights turned on suddenly? No meio da noite, porque as luzes foram ligadas de repente. Voz passiva novamente, verbo to be, sujeito the lights no plural, o que significa que a resposta certa só pode ser were. In the Were. middle of the night, why were the lights turned on suddenly? In the middle of the night, why were the lights turned on suddenly? Porque were é o passado do plural are they, elas, as luzes. I not work every day. Eu não trabalhei todos os dias. Verbo léxico, work, o auxiliar correto para o passado só pode ser did, Did. porque é passado. I did not work every day. I did not work every day. They understand the problem. Eles entenderam o problema. Verbo léxico ou de ação, entender, understand. Pergunta no passado. Único auxiliar correto só pode ser Did. Did they understand the problem? Did they understand the problem? I work every day. Eu trabalhei todos os dias. Verbo léxico, work. Então o auxiliar só pode ser did, porque Did. a frase é o passado. Did I work every day? Did I work every day? He not finished the report on time. Ele não terminou o relatório a tempo. Só pode ser Did. He did not finish the report on time. Ele não terminou o relatório a tempo. He did not finish the report on time. In this specific case, what you suggest we do last week? No caso específico, o que você sugeriu que fizéssemos semana passada? Suggest é o verbo que está sendo ajudado pelo auxiliar que só pode ser no passado. Did. Did. What did you suggest we do? In this specific case, what did you suggest we do last week? In this specific case, what did you suggest we do last week? How often you called for meetings this week? Com que frequência você foi chamado para reuniões essa semana? Voz passiva, foi chamado. Famoso verbo to be. Sujeito, agora só importa o sujeito you. Neste caso, o único auxiliar correto é Were. were. How often were you called for meetings this week? Não importa que seja uma única pessoa, you sempre conjuga are e o passado de are é were. How often were you called for meetings this week? The window broken during the storm. A janela foi quebrada durante a tempestade. Voz passiva, a janela, the window. O único auxiliar correto é was. Was. Was it? Was it broken during the storm? Was the window broken during the storm? Was the window broken during the storm? Despite all negative reviews, the products sold during the sale. Apesar de todas as críticas negativas, os produtos foram vendidos durante a promoção. Os produtos, sujeito, voz passiva foram vendidos. Então, o único auxiliar que faz sentido, famoso verbo to be, were, porque Were. são produtos. They were sold or were they sold. Despite all the negative reviews, were the products sold during the sale? The document signed before the deadline. O documento foi assinado antes do prazo. Voz passiva, famoso verbo to be, sujeito the document. Um único documento, então o único auxiliar correto was. Was the document signed before the deadline? Was the document signed before the deadline? She not answered my message. Ela não respondeu minha mensagem. Frase negativa precisa de auxiliar, verbo léxico, não importa quem é o sujeito, então o único auxiliar que faz sentido é did, porque esse é o único auxiliar de verbos léxicos no passado. E no presente teria sido does, porque o sujeito é a terceira pessoa do singular she. They not understand the problem. Eles não entenderam o problema. Essa é uma frase que já passou, não precisa dos 5 segundos. Nós lembramos, verbo léxico, porque a frase é negativa, não importa quem é o sujeito. A frase é passado, então did é a única resposta. We not go out this weekend. Nós não saímos neste fim de semana. Go out é a expressão de sair, verbo léxico go, não importa quem é o sujeito, então o único auxiliar que faz sentido é did. Did. We did not go out this weekend. We did not go out this weekend. How often
You called for meetings this week. Essa a gente não precisa de tempo, porque ela já foi mostrada, algo parecido. Não importa agora quem é o verbo, porque importa o sujeito, porque a frase é voz passiva. Foi chamado, you. Então o auxiliar só pode ser were. Were. How often were you called for meetings this week? How often were you called for meetings this week? Hina finished the report on time. Essa frase nós já vimos. Para quem lembra, verbo léxico, precisa de auxiliar. Sujeito não importa, porque não é presente, é passado. Então o auxiliar só pode ser did. Did. He did not finish the report on time. He did not finish the report on time. Então, o Simple Past é relativamente mais fácil que o Simple Present. E quem perdeu o vídeo sobre Simple Present, aqui está o vídeo. E nos próximos vídeos nós teremos mais tipos de exercício, tanto com verbos quanto com outras estruturas. E see you next time.